Nossa mini mochila começa pelo corte. 3 partes para a parte das costas. A parte de fora risca e corta no risco. A manta risca e corta menor, a manta R1. E o forro pode cortar um quadradinho maior. 3 partes da parte das costas, ok. Parte da frente, 3 partes. Forro, TNT fino e a parte de fora. Parte de fora da frente tem que prestar atenção. Dobra, corta no risco, porém corta meio centímetro maior de cada lado e corta assim espelhado, virando molde. O TNT, que é aquele branquinho ali, e o forro maiorzinho. Parte das costas da frente, ok. Agora a gente vai para a parte do fundo, que tem no molde de vocês. Corta e risca o tecido de fora no risco, manta um pouquinho menor e o forro pode ser um pouquinho maior, ajuda ali na hora da costura. O zíper é simples, é só pegar o molde e cortar 2 vezes na parte de fora. Não tem mais nada para o zíper, tá? Não tem estrutura, não tem forro, ele já é o forro. Cortou 2 vezes, a parte do zíper está pronta, o corpo da mochila está cortado. Alças e rabinho. A alça aqui a gente vai fazer de elástico, então ela precisa ser mais comprida, tem 20 centímetros. E a largura dela tem 3, esse 3 é para que eu consiga colocar esse elástico de 1 centímetro no meio e ficar bem certinho. Aí tem que ver se o elástico que vocês têm, né, como é que vai ficar, fazer um testezinho. De repente corta a tira mais larga e confere lá na loja, confere na hora que estiver na máquina. Ali o elástico tem 14 centímetros. Essa tirinha é aquela de cima, que a gente coloca o mosquetão, ou fica só o detalhezinho da mochila para pendurar mesmo. Rabinho, vocês têm 2 moldes. Risca o TNT fino, que é o TNT 40, e corta no risco o TNT. Depois corta o tecido um pouco maior. Quadradinho, que são as nossas escamas. 5 quadradinhos de 4,5 por 4,5 no tecido que a gente vai fazer o detalhe ali. O zíper a gente vai pegar o molde que está marcando o zíper e vai cortar um pouquinho maior. Meio centímetro para cada lado e nós vamos usar um cursor. O zíper aqui é número 6, o cursor também é número 6. Eu preciso também de um pouquinho dessa fibra siliconada. Agora a gente já vai para a nossa costura, que aqui o negócio é rápido. Aqui a gente vai começar pela parte da frente do rabinho. O que a gente vai fazer? Vai estruturar nosso tecido nesse TNT fininho. Esse TNT, gente, é aquele TNT que a gente compra para fazer embalagem, que a gente compra em papelaria, TNT 40. É o mais fininho que tem, que a gente encontra em tudo quanto é local. O branco aqui é porque eu não quero que esse tecido mude de cor com esse material, com esse TNT embaixo. Poderia ser da mesma cor ou branco, tá? Senão acaba mudando de cor. Porque esse tecido aqui verde, limão, ele é tipo um tricoline, ele não é exatamente um tricoline, é um tecido de camisaria, de vestuário, mas ele parece com aqueles tricoline que dão uma desfiadinha, sabe? Desfia um pouquinho mais, é isso. E pela cor dele, ele é bem transparente. Ele tem umas fibras assim, que é um xadrezinho, que é uma treminha no tecido, bem bonitinho. Então é isso. O rabinho foi cortado a parte branca com o molde, estruturei tudo, recortei tudo. Tá aqui, tanto o rabinho, agora ficou o tamanho do molde de vocês. Agora eu vou pegar a parte mais larga do rabinho e vou dobrar bem no meio, vou marcar e vou cortar. Marisa, por que não fez já o molde? Porque daí é uma peça tão fininha na ponta, vai que a gente faz ela errado, né? Tá vendo como o meu tecido já tá querendo desfiar em algum local ali? Então agora posiciona-se na máquina, pega um lado do rabinho, um lado da frente e a gente vai pegar os nossos quadradinhos e a gente vai costurar 3 para a parte de cima e 2 para o rabinho. Quadradinho dobra aqui, dobra aqui. Olha essa parte abertinha que fica ali, coloca para baixo, para ficar um detalhezinho na escaminha de baixo para cima. Aqui eu vou passar uma costura bem na beiradinha, porque eu posso botar direto na peça? Posso, mas eu vou fazer assim para ter mais segurança. De novo, vai dobrando. Aqui não precisa cuidar para o quadradinho ficar para baixo para cima, mas é bom que nessa hora escolha e coloca só para baixo ou só para cima, porque ele pode torcer. Fez a costurinha, tira todo o fio bem tiradinho, tá? Bem tiradinho mesmo, ó. Essa beiradinha que tá dobradinha para baixo, deixa meio centímetro lá em cima. Deixa meio centímetro lá em cima e meio centímetro embaixo. E posiciona os 3 ali, um sobre o outro, para que aquelas partes que ficam sobrando lá em cima, para que a gente possa costurar. Aqui é a mesma coisa, meio centímetro lá embaixo, meio centímetro embaixo, em cima, tá? Deu errado, arranca tudo e coloca de novo e vai botando uma sobre a outra. Fez isso, tira o fiozinho bem certinho. Foi um dos motivos, ó, fica desse jeito, todas as escaminhas para baixo. Um dos motivos que a gente estruturou o tecido foi para isso também, para essa hora
a gente conseguir costurar melhor essas escamas. Aí todas as escaminhas, as escaminhas tem que ficar para baixo ali, para ficar um detalhe na hora que a gente terminar a peça. Agora é só vir com a outra parte e costurar, cobrindo essa costura um pouquinho mais para dentro. Pega a outra parte do rabinho, abre bem a costura ali, bota um alfinete aqui, ó, para dobrar isso para dentro, para não atrapalhar na hora da costura, porque senão fica muito lá na borda, a gente vai costurar em cima. E o rabinho menor é a nossa medida. Então agora a gente costura pelo menor. Agora a gente pega essa parte e costura em cima do forro e deixa uma aberturinha ali. Abre também as costurinhas como eu tô mostrando, deixa uma aberturinha na parte de baixo, ó, pra gente poder desvirar. E essa costura que eu vou fazer aqui é bem na beiradinha, tá? Aquela primeira costura foi uma costura de segurança praticamente quase escapando e essa é só cobrindo a costura. Não é meio pé pra dentro, meio centímetro, nada. É o mínimo possível, é quase escapando. Tá? Faz um retrocesso começo, meio e fim ali e agora recorta e fica esse buraquinho. Abriu as duas costurinhas, perceba ali, ó, mesma coisa no rabinho. Abre a costurinha lá de baixo, de cima a gente ainda não tá fechando. Recorta o excesso do rabinho, recorta todo esse forro aí. Em todo o processo a gente vai deixando o fio muito bem tirado, porque essa peça daqui a pouquinho a gente vai passar, ela já é uma costura francesa, já está sendo feita aqui na parte da frente, a gente precisa que os fios não fiquem pro final, já sejam tirados à medida que a gente vai costurando. Agora eu já desvirei, já recortei, já tô desvirando o rabinho, ajeita ele bem certinho. Vai encher ele, mas perceba se não precisa passar, dá uma passadinha nele antes, tá? Dá uma olhada aí no tecido, principalmente quanto mais algodão for o tecido, mais a gente tem uma passadinha. E cuidado com a cor. Vou lá levar esse rabinho no ferro para passar, eu boto um paninho em cima, porque tem cor que abre brilho, modifica. Agora eu vou desvirar a minha frente. Então essa frente, ela já tá agora realmente no processo de costura francesa, onde a gente não vai colocar viés lá no final, não estruturamos no começo ela. Aquela estruturação de TNT ali foi simplesmente para ajudar na hora de colocar as escamas, ficar um tecido um pouco mais firme, porque eu vi que ele desfiava bastante. E agora poder encher ele e também não apareceu o forro, eu vi que eu escolhi um tecido listrado pro forro e ele ia aparecer, já que não tem manta R1 aqui. Aqui eu preciso dobrar bem e passar. Vou levar isso no ferro, vou deixar isso bem dobradinho e bem passadinho. Passei o rabinho, dobrei pra dentro, nem mostrei aqui, gente, porque é só levar no ferro e botar ali meio centímetrozinho, mínimo possível, ó, aqui também, e passei bem bonitinho, pronto. O rabinho já estava lá cheinho, né? Só tirei a fibra, passei aqui também a fibra siliconada e agora eu vou colocar um pouquinho. Só que eu vou colocando e posicionando bem nos cantos. Eu não quero que o meio fique assim no meio só, sabe? Eu vou para os cantos para ele ficar já bem assentado, bem direitinho. Apesar de que eu preciso costurar nas beiradas, mas eu cuido dos meus cantos, eu cuido que tenha um pouquinho de fibra lá na parte de cima oval, nas duas partes e também no cantinho de baixo. Olha o cantinho que eu tô colocando ali, ó. E a gente vai apertando, vai aceitando, vai ajeitando ali, ó. Vou ajeitando no meio, para o quê? Para essas escamas assentarem também, tá? Elas ganharem um ninhozinho ali. Tá cheinho, tá prontinho, agora eu passo uma costurinha de segurança. Essa costurinha de segurança é o seguinte: ela é bem na ponta, quase caindo. É um pontinho bem pequenininho, um retrocessozinho no começo e no final. Por quê? Porque eu quero tirar os fios e não quero que esse fio fique saindo eternamente. Ela é só para segurar e isso vai ficar visível do lado de dentro depois, quando a gente terminar a nossa última costura. Então essa costura é muito bem feitinha, muito na pontinha e com fio muito bem tirado, de um lado e do outro. Pronto. Olha a perfeição que ficou. Foi o máximo que eu consegui, confesso. Agora junta o meio aqui. Nunca é perfeito, né, gente? Ó. Se a gente olhar, ali tem até um fiozinho. E passa uma costurinha em cima dessa. Não é pra dentro, é em cima dessa. Porque a gente não quer que uma costura vá indo pra dentro da outra, senão essa peça ela acaba diminuindo muito. A costura francesa já diminui um pouco a peça. Frente, ok. E a gente já vai agora para nossa alcinha. Uma alcinha tá pronta aqui. A gente precisa de 2 alças dessas. E como que eu fiz essa alcinha? Eu costurei e eu medi se essa minha costura que eu tô passando aqui fica do tamanho pro elástico entrar ali. Isso, eu já medi na outra. Se eu vejo que tô costurando muito pra dentro, eu preciso costurar mais na ponta. Marisa, eu fui costurar bem na pontinha e eu vi que não cabe o meu elástico. Aí a tira não pode ser com aquela largura, ela tem que ser mais larga.
Por isso que eu falei, depende do elástico. E também depende do tanto que a gente quer costurar. Se bem que a gente não pode costurar 1 centímetro e deixar esse tecido ali. Se a gente costurar pra dentro, porque a nossa máquina não permite que a gente costure na ponta, aqui eu tô ajeitando bem a alça, tá? A gente vai ter que depois tirar um pouco do excesso que fica pra dentro, tá bom? Aí eu tô usando esses alfinetes aí pra desvirar, porque é uma pecinha super pequena. Tem várias técnicas pra gente estar desvirando a alça, mas essa é muito pequenininha, né, gente? É muito rapidinha. Essa hora aqui a gente tem que ter um cuidado bem cuidadoso. Olha como eu vou fazendo. Eu vou vestindo o elástico. É isso mesmo, vestindo o elástico. Eu não vou só puxando o tecido. Não, eu quero que essa minha costura fique na lateral do elástico. Então, vou puxando ele e deixando ele vai saindo todo quadradinho. Senão ele vai enrolar ali dentro. Aí tem que tirar. Se ele enrolar tudo, tem que tirar. Aqui na ponta eu tô tanto vestindo que eu tô pegando a pontinha do meu piquezinho da minha tesoura e tô terminando de vestir o meu elástico ali para poder passar já uma costura agora aqui. E ele tá todo retinho ali dentro. Não é aquele elástico que a gente puxa de qualquer jeito e deixa ele todo enrolado, não. A gente quer que ele fique bem bonitinho. Agora eu termino de passar ele aqui dentro, como eu falei, vestindo. E vou passar uma costura nesse outro lado, mas primeiro eu vou ver se ele tá todo certinho, todo retinho. Porque se ele estiver torto, eu tenho ou que tentar desvirar ou que tirar, né? Essas pontinhas também tem que ser o fio bem tirado, bem recortadinho, que vai ficar desfiando, porque esse tecido desfia, como eu falei, lá no final eu vou ter que cortar bem certinho, tá? Eu não fiz as pontinhas todas dobradinhas pra dentro, eu só cortei mesmo. As 2 alças das costas estão prontas. Agora, dobra no meio de novo. Pode passar no ferro, mas eu vou direto para a máquina, porque aqui a gente tem um cotoquinho muito pequenininho de tecido. Então, é só dobrou ali, se passar bem a mão, ele já frisa, ó, como eu tô fazendo ali. Costurinha de um lado, costurinha do outro. Quero passar só uma costura na beiradinha, Marisa. Pode passar, não tem problema. Aqui eu vou virar e vou fazer tipo um passantezinho de calça. Costurinha dos 2 lados, costurinha feita. Esse aqui também pode levar no ferro e dar uma passadinha para ele ficar topzinho, ó. Alcinhas prontas, a gente já vai para as costas. De novo, deixar um pedacinho, costurar ao redor igual à frente. Alfineta, tá? Já passei a costura. Aqui não precisa passar de novo. Olha como tá na beiradinha. Tá vendo? Bem na beiradinha. Deve ter 3 milímetros aqui. Aí aqui eu já nem mostrei a costura para vocês, que não tem segredo. Como eu mostrei ali, tá na beiradinha. Aqui é recortar. Eu tô usando a tesoura de pique, mas pode usar outra tesoura, só que faça os cantinhos aqui, ó, bem certinho. E agora vamos desvirar. E de novo, lembrando algo, tá? O direito tá pra dentro. Direito com direito. Agora, quando eu desviro, olha só, ele vira pra fora. Isso que eu vou ter que passar, tá? Já passei, não mostrei pra vocês, e marquei o centro em cima e embaixo. Passadinho. Centro em cima e embaixo, dobrinha pra dentro. Minha manta R1 tem que estar menor. Aqui eu vou confessar pra vocês que eu nem mostrei. Quando eu vim botar ela aqui em cima, ela tava maior. Eu fui lá e cortei ao redor mais meio centímetro. Toda ao redor. Porque eu não quero que ela fique bem encostada nas laterais. Eu quero que a lateral, vocês consigam costurar, principalmente na máquina doméstica, ó, e não esteja na lateral. Ela esteja um pouquinho mais pra dentro. Agora é só posicionar isso lá na minha marcação de cima, essa dali no meio e essas outras do ladinho. Aí não tem erro, a gente já fez outras mochilinhas assim, é só pegar o centro de cima, botar as 2 do lado e essas de baixo, como tem a marcação do meio, coloca na metade de um lado e na metade do outro. Se for pra boneca e não quiser colocar nessa posição, pode colocar do ladinho. Aqui também fica bem pra boneca, mas de repente pode colocar do ladinho e fica melhor. Aqui eu acabei, na hora que a gente tem que colocar ganchinho, alfinete, né? Alfinete aqui eu confesso que é ruim. Eu torci a costura ali, eu torci a alça, mas já consertei, ela ficou desse jeitinho que tá aqui do lado. Enquanto eu tô consertando, já tô mostrando o resultado pra vocês da nossa parte das costas. Então a gente já tem parte da frente das costas. Vamos para o quê? O trem tá vindo, gente, eu tô no meio de um áudio, vamos continuar, a vida que segue. Aqui é o fundo. Cortei um pouco maior essa parte do forro, poderia ser um pouquinho menor? Poderia, mas aqui ajuda eu visualizar. Costurinha na ponta de novo, bem na pontinha. Agora eu vou cortar esse excesso. Esse forro é um forro de camisaria também, é um tecido daqueles que a gente, quando chega na loja, tecido plano que tá na promoção, olha bem na beiradinha que eu tô mostrando ali, ó.
E eu já vou vir com a parte cortada e agora eu só vou desvirar. Aqueles tecidos baratos, assim, ele é meio sintético. Agora eu vou ter que parar um pouquinho que o trem tá vindo, vai ficar muito alto. Peraí. Aqui eu já passei, eu desvirei e passei. Coloquei uma dobrinha pra dentro, passei bem no ferro. Agora é a hora que a minha manta R1, Marisa, pode ser R2? Pode, só não pode ser grossona, R2 que seja fininha. E quanto mais grossa, mais a gente vai ter que deixar menorzinha aqui, tá? Eu não fiz um molde pra manta, gente. A gente corta um pouquinho menor e chega na máquina, se precisar a gente diminui. Vou fazer várias peças, faz um molde pra tua manta também, que daí tu não desperdiça aqui. Daí já faz ela bem menorzinha. Aqui eu vou vestir a minha peça novamente, né? Eu coloco ela com muito cuidado. Eu não quero que ela fique bem nas bordas, principalmente se ela for mais grossa, tá? Mais espessa, não fofa, grossa. Porque se for aquela manta, aquela fofona, daí ela não tem muito problema. Essas com resina a gente tem que deixar mais estreitinho. Aqui, quanto mais ficar passadinho, melhor. Olha aqui, vamos pro nosso zíper. A gente já tá no zíper. Eu dobrei e passei. Foi isso que eu fiz, tá? Agora eu vou abrir o meu zíper, que é um zíper em metro. Se for um zíper que não for em metro, aí aqui tu não abre ele, não tira o cursor, só vai pregar. A parte que tá cortada do tecido fica em contato com o zíper e o dente do zíper tá para baixo. Aí eu costuro os dois com o dentinho do zíper para baixo, usei a linha da mesma cor. Olha só quando eu desvirar. Quando eu virar para cá, o zíper vai cobrir o tecido que ficou, que vai ficar desfiado. O meu pezinho de zíper de máquina industrial é esse. Eu sei que da doméstica é diferente. Agora eu vou botar o meu pezinho de máquina reta, porque a minha máquina é reta mesmo, nem tem pé de zigue-zague, né? Só é reta. Aí quando eu desviro, o zíper cobre aquele tecido que está desfiado, porque ele está dobrado, né? Então o que acontece? Quando a gente dobrou ele e passou, a gente pegou as duas pontas que estavam cortadas, que desfiavam, e costurou no zíper. Agora a gente desvira, tomba o zíper, como algumas pessoas dizem, para fazer esse ponto de acabamento, e ele fica para baixo do zíper. Pronto. E esse daqui não é um zíper embutido. Embutido é quando a gente coloca o forro e a parte de fora e a gente não veja o zíper, a gente só veja os dentinhos do zíper. Aqui não é um forro aqui não é um zíper embutido, tá? Porque não tem forro embutido. Mas fica um zíper muito mais simples da gente estar fazendo. Para uma peça pequenininha, às vezes é bom adaptar. Se quiser fazer muito embutido, vai ter que cortar a parte ali e não fazer ela dobrada, tá? Eu também tenho vídeo de mini mochila onde eu fiz o zíper embutido. Vocês têm na apostila de vocês. Aqui é colocar o cursor, tirar e colocar de novo, olhando se ele fica parelho ali as duas partes. Aí deixa no meio. Essa colocar de novo, a gente não pode ficar abrindo muito o zíper, porque senão um dos dois lados fica torto. Eu sempre corto um lado menor para estar colocando, deixo ele no meio, olha se não tem nenhuma folguinha, corto o excesso do zíper, a gente cortou ele um pouquinho maior para facilitar nessa hora. Cortei tudo, se quiser queimar a beiradinha ali, queima. Aqui eu não vejo necessidade porque eu vou marcar meio centímetro ali, tá marcado, com uma canetinha, e vou colocar para dentro dessa outra parte que tem uma dobrinha que a gente já passou no ferro. E aqui essa hora a gente dá uma apertadinha, porque vai depender do nosso pezinho de zíper ali, a largura que ficou. Então a gente só aperta, porque o zíper ali ele tem uma folguinha ali, né? A gente pode dar uma apertadinha e ele ficar mais justinho, tá certo? Mesma coisa aqui do outro lado, meio centímetro marcado com a canetinha, ó. E esse zíper aqui eu aperto ele fica mais apertadinho. Por quê? Porque aqui é qualquer milímetro de costura que a gente usou na parte de baixo, ficou mais estreitinho, pode ter essa... Olha ali, ó, eu dei uma apertadinha e vai dar tudo certo. Alfinetei e vou passar uma costura. Aí eu começo ela do ladinho aqui. É uma costurinha que eu vou passar porque eu preciso, né, firmar juntar esse zíper com a parte do fundo e transformar isso num anel. Ó, eu venho pela lateral, porque eu não quero entrar direto. Aí eu passei bem certinho, a parte de baixo não pode cair, tá? Aí eu saio pela lateral. Faço aí dos dois lados iguais e tiro o fiozinho com bastante cuidado. Anel pronto. Anel pronto é a parte do fundo com zíper, eu chamo de anel, que eu sei que é fole. Agora eu faço as marcações, marcando todos os centros. Eu meço aqui e marco aqui, ó. Pinguinho de caneta, essas canetas é uma caneta mágica, tá? Ela sai com o calor ali.
A parte da frente, o zíper fica nessa posição. Se essa é a parte da frente fica nessa posição, aquela outra é a parte das costas. A abertura do zíper, percebeu ali como eu expliquei ali bem rapidinho, mas onde é que fica a posição? Então tá, aquela é a parte da frente e essa das costas. Eu vou medindo do centro até ali, eu marco. Aí eu marquei de um lado, eu dobro e marco do outro. Volta ali o vídeo que vai perceber o que eu fiz. Aí eu tenho 4 marcações, o centro de cima e o de baixo, e essa marcação aqui que é o final do zíper. Aí eu posso alfinetar essas 4 marcações, posso botar ganchinho, eu posso só ir para a máquina e cuidar para que elas fiquem naquela posição ali, porque eu já medi e elas ficam. Aí eu começo do zíper aqui do lado. Nem vou começar lá de cima não, tá? Vou começar do zíper. Vou cuidar pro meu cursor ali, para não costurar o cursor onde for. Aqui a gente pode estar com ela aberta ou fechada, e eu costurei essa parte fechada e a outra aberta. Eu acho que eu prefiro ela fechada, só que abre o cursor na hora que vê, abre o zíper na hora que vê que o cursor atrapalha. E aí eu tô cuidando para que os 4 pontos se encaixem. Mas não se encaixando, puxa aquele de baixo, porque a tua máquina tá empurrando de cima. Fio, muito bem tirado. Por quê? Porque aqui não tem mais costura desse lado. Já acabou? Aí só tem mais uma costura nessa mochila. Ó, aqui eu tô medindo o meu rabinho, porque eu não consigo ver ali o centro, marcando, em cima já tem a marcação. E aqui a mesma coisa. Eu tenho a marcação ali de cima, agora eu vou indo com a minha mochila do centro pra cá, bem certinho. Eu vou fazer toda a volta, vou ver e vai dar certo, né? Porque já o outro lado já deu. Aí eu marco de um lado e vou e marco do outro lado na mesma posição. Aqui é mais chatinho porque é fofo, mas marca ali. Tem que ter 4 marcações. Ela é pequenininha, mas a gente não quer que ela torça. E a gente vai começar da lateral, porque ela é muito pequena. Começando de baixo ou de cima, ela vai querer dar uma torcida. Aqui, a minha preocupação é o ponto de cima. Eu vou vindo, eu deixei o zíper aberto aqui, mas não ficou muito legal não, tá? O zíper fechado fica melhor, só toma cuidado com o cursor. Já costurei várias vezes o cursor ali, e nunca quebrei a agulha, mas já costurei. Aí, tô no centro, eu cuido da outra ponta do zíper. Agora eu tô cuidando aqui para encaixar o meio embaixo e depois eu só vou até do outro lado. E lembrando que essa nossa última costura, a nossa mochila tá ficando pronta, porque a gente não vai colocar viés. Mas eu não gostei que aparece a bordinha ali verde e tal, então tem que usar o forro tudo da mesma cor. Daí não aparece nada, a mochila fica, ó, tá pronta. Por isso que eu falei, fiozinho, tirar de um ladinho, tirar do outro ladinho, bem rente ao tecido, bem encostadinho. Essa tesoura ajuda bastante também. E vai puxando qualquer fiozinho e a nossa mochila tá pronta. De novo, quero que não apareça nada, o forro tem que ser igual ali, da mesma cor, ou ali algo que te agrade ali. E agora vai desvirando e ajeitando, lembrando que a nossa mochila tá pronta. Ela é a 02 da apostila de mini mochilas e mini bolsas, costura francesa sem viés. Temos 4 mochilas, a gente já tem aula das 4 mochilas sem viés, aula das 4 mochilas com viés, com outras decorações. As bolsas são 6 bolsas, a gente tem aula das 6 bolsas e agora as bolsas estão vindo todas com sem viés também. O link tá aqui abaixo na descrição, tá bom? A apostila tem moldes e também tem outros detalhes, incluindo esse do Dino aqui que a gente acabou de fazer. Até a próxima aula, beijinho para vocês!